Olha só, você mensura, né? Você alimenta um indicador ou você gerencia? Nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer um gerenciamento do seu indicador. Ensinando você, então eu primeiro eu vou contar uma história de uma coisa que aconteceu comigo. Teve uma vez, pessoal, porque uma vez eu estava numa reunião e um gestor apresentou um determinado indicador. E a diretoria, né, questionou, então eu não me recordo, acho que o indicador, se eu não me engano, era taxa de infecção. E o diretor questionou ele, né, que infecções são essas? Por que que o indicador aumentou tanto dentro da unidade? E aí ele não soube explicar. Ou seja, como que você vai para uma reunião e você não sabe explicar detalhadamente o seu dado? Isso demonstra que você só alimenta um indicador como você não gerencia. E hoje eu vou te ensinar a como fazer uma boa análise crítica de forma rápida. Tem um vídeo anterior que eu te ensinei o começo e hoje eu já estou te ensinando o fim de todo o processo de gestão de resultados. Aonde uma análise crítica você vai detalhar como você chegou no dado, você vai detalhar o que é aquele dado e você vai detalhar que ações desses tomadas de decisões você retirou baseada naquele dado. Isso é uma boa análise crítica, dentre outras aí, né, que precisam ter, mas hoje a gente vai focar muito sobre isso, sobre as análises críticas e as ações que você planeja. Tá? Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês. Só que antes da gente iniciar aqui a demonstrar para vocês como fazer uma boa análise crítica, eu queria te convidar para você se inscrever no nosso canal, curtir e, é claro, compartilhar aí com as pessoas que precisam realmente entender como fazer uma boa análise crítica, pessoas que estão alimentando o indicador em vez de estarem gerenciando. E aí, voltando à história aqui agora, ele não soube explicar. Ou seja, foi muito vergonhoso, foi um constrangimento muito grande para o gestor. E detalhe, depois ele foi descobrir, depois da reunião, como eu trabalho com a gestão da qualidade, ele veio falar para mim que aquele dado ainda estava errado. Olha só, olha só. Primeiro, que não tinha padronização da coleta de dados, e segundo, que não tinha gerenciamento. Ele tomava decisões, mas não baseadas nos dados que ele retirava. Então, isso era muito sério. Né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam, primeiro, conhecer a estrutura de um indicador manual, de indicador via planilha, e tem indicadores via sistemas, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu só fechar aqui isso. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Beleza. Isso aqui é uma estrutura de um indicador, pessoal. O que que significa isso? Aqui você tem um indicador, no nosso caso a gente vai usar esse modelo, tá? Para a gente ter um número do indicador. Aqui a gente pode colocar a data da última análise, então vamos colocar que aconteceu hoje, né? Estou gravando hoje. É do mês de maio, é do mês de abril, período analisado, que a gente está analisando. E aqui traz o objetivo dessa medição. Qual que é o processo que esse indicador está mensurando? A fórmula, então são dados importantes. Aqui traz o valor médio do ano anterior, no nosso caso não se aplica porque a gente está iniciando agora. Aqui traz o responsável por essa análise e aqui algumas observações. No nosso caso, a gente tem um indicador em formato de gráfico, não em gráfico de coluna, tá? Existem outros formatos, dashboards. Já falei que planilhas também servem para poder demonstrar um pouco de indicadores, não tem problema nenhum, depende de qual situação a sua organização está. Aqui tem um melhor sentido, no nosso caso, se o indicador é o número de orçamentos, o melhor sentido é quanto mais orçamento, melhor, mais chances de ter, mais clientes e de fechar, e aí a gente vai alimentando, a gente tem uma meta de 5 orçamentos por mês. Então eu tenho que ter 5 orçamentos por mês, certo? Então isso é muito importante. Então aqui eu estou quantificando. Detalhe, como que eu sei se é meta, se é tolerabilidade? Tem que conhecer a ficha técnica. Por isso a gente deixou um vídeo para você no nosso canal sobre ficha técnica, gestão de resultados, como construir uma boa ficha técnica para que você padronize os seus resultados. Vai lá no nosso canal que você vai conhecer melhor um pouquinho sobre isso do que eu estou falando. Aqui você tem a análise crítica do período, então no período que você está analisando, eu deixei até algumas aqui ruins para que a gente possa utilizar como modelo para vocês. Aqui eu tenho causas dos resultados, ações planejadas, né, juntamente com o nosso 5 porquês, o que é extremamente importante. E aqui eu tenho o responsável, prazo e se foi realizado ou não esta ação, certo? Então isso aqui é extremamente importante. Aqui deixa eu só coisar aqui rapidinho, porque não era para estar assim, mas já que tá, né?
Vamos colocar do jeito certo. Aqui, então, eu descrevo as minhas ações. Você pode tanto descrever dentro do seu próprio indicador, quanto você pode ter um plano de ação à parte, tá? No nosso caso aqui, a gente tem esse modelo aqui para vocês. Beleza. Aqui, eu tenho alguns dados. Eu vou mudar aqui um pouquinho, porque eu quero colocar que a gente não atingiu a meta, a que a gente atingiu, a que a gente ultrapassou. O que que significa isso? O melhor sentido do meu indicador, lá na nossa ficha técnica está descrito que eu tenho uma meta de 5%. Mas e lá eles não descreveram que eu tenho uma tolerabilidade. Eu tenho meta, então eu tenho que atingir 5 orçamentos por mês. A gente geralmente faz análise crítica de todos os meses. Mas identificação de causa, raiz e planos de ação para meta é quando eu não atinjo a minha meta. E para tolerabilidade é quando eu atinjo a minha tolerabilidade ou ultrapasso, que eu faço análise de causa e ações. Então, todos os meses eu tenho que fazer uma análise crítica. O que que é a análise crítica? É aqui que eu descrevo. Então, aqui tem assim, ó, análise do resultado ou panorama de janeiro de 2025. Realizamos 5 orçamentos e fechamos 2 consolidações. O que que significa isso? Então, foi realizado aí 5 orçamentos e desses 5, 2 fecharam, certo? Então, o que que é isso, pessoal? O que que é isso? O que que é importante aqui entender? Aí é onde você está numa reunião e o seu diretor, enfim, o seu gerente, enfim, a alta gestão, vai te questionar. Que 5 orçamentos são esses? Quem são essas 2 consolidações? Quem fechou? Quem são os dois que fechou com a gente? E aí você tem esse momento para poder responder isso para eles. E aí? E você não sabe. Quando você não consegue responder isso para eles, significa que você apenas coleta dados e você não gerencia o seu indicador. Agora vamos fazer uma análise crítica bem bacana. Aqui tem outra também de exemplo, ó. Realizamos os 6 orçamentos e fechamos nenhuma das propostas, porém ainda em prospectiva de fechar CRM. Por que que não fechamos? Né? Por que que não foi fechado? Quem são os clientes que estão nessa prospectiva em nosso CRM? Isso aqui são extremamente importantes. Agora, vamos fazer uma boa análise crítica, né? Vamos fazer uma, deixa eu colocar aqui. Vamos fazer uma análise crítica realmente aqui do mês, desse mês que a gente fechou 2 consolidações, vamos fazer uma que a gente não atingiu a meta. Então, desse aqui, então realizamos. O que que é isso aqui? A gente tem que demonstrar o que é o dado, o porquê e quantos, e aqui no nosso caso. Então, vamos lá. Realizamos 5 orçamentos, sendo dos 5 foram os seguintes clientes. Clientes. Aí vamos colocar, desses clientes, quem foi? Vou inventar aqui, tá, pessoal? Foi aqui a Brain Pharma, foi a Eurofarma, foi a CIMED, foi a Odonto Company, foi aqui a. Deixa eu pensar. O Einstein, que é o que tá me vindo na cabeça aqui agora. Beleza. Desses 5 orçamentos, beleza. Aí eu escrevo. Dos 5 orçamentos, tô dando um exemplo aqui mais grotesco, só que a gente, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai escrever de forma muito formal, né? É uma análise crítica de apresentação de resultados. Pensem nisso. Então aqui eu vou escrever dos 5, fechamos com Odonto Company e com a CIMED. Perfeito. Aí é que tá. Aqui eu demonstrei o dado e o que é o dado. Agora é que vem a questão, porque se eu fosse um diretor, é isso que você tem que pensar como eles, numa análise crítica. Então, principalmente na apresentação. Você vai apresentar, você precisa entender o que eles vão te cobrar. Tá, dos 5, quer dizer que eu fiz cobrar em Pharma, Eurofarma, CIMED, Odonto Company e Einstein. Desses 5, fechamos apenas com a Odonto Company e com a CIMED. Aí eles vão te perguntar, por que não fechamos com os outros? Aí vem. Brian Pharma não fechou por não termos referência na área, por exemplo. Tô dando exemplo grotesco, tá, pessoal? Aí a gente tem que escrever Eurofarma, não tivemos retorno do orçamento. Então ela não me retornou, certo? Do Einstein foi questionado e não aprovado nossa metodologia de trabalho. De trabalho proposta
no envio, não, do trabalho enviado na proposta. Beleza. Tô sendo grotesco, só pra gente ganhar tempo aqui. Então, isso é uma análise crítica legal. É claro que quanto melhor ainda ter datas, responsáveis por quem enviou. Então, uma análise crítica bem formalizada, porque eles vão perguntar: que proposta? O que que tinha na proposta de errado? Então, você tem que sempre se adiantar. E aqui eles conseguem ter tomadas de decisões. O que que significa isso? Beleza, a gente não fechou por não termos referência na área da Abraem Pharma. Será que cabe um contato? A Eurofarma não tivemos resposta, podemos aí colocar ela na CRM e entrar em contato novamente? O Einstein, o que que foi reprovado na proposta, porque nós não possamos errar nas próximas propostas enviadas? Aqui você já tira, né, decisões importantes baseadas. E aí você pode desenvolver ação também, não tem problema, por mais que atingiu a meta, é um indicador de processo e que eu preciso realmente de entender qual que é o meu problema. Agora, quando eu não atingir a meta, vamos colocar aqui que enviamos. Aí eu coloco. Aí aqui eu vou colocar. Não vou descrever, não, só vou falar. Então aqui a gente vai colocar que a gente envia aí três propostas, enviou apenas três propostas, não conseguimos enviar cinco, devido não ter tido leads no nosso sistema. Tivemos baixo leads devido a vários problemas no sistema, por exemplo, uma análise de causa raiz. Beleza. Além de ter devido vários problemas no sistema, não conseguimos fechar com esses clientes, específicos clientes, e o porquê que você não conseguiu fechar. Certo? Aí você vem aqui para o problema. Então vamos pegar que a gente não teve leads. Eu vou pegar esse exemplo. Você vem em causa, aí sim vem a análise crítica. É onde você vai começar a fazer o seu diagrama de Chikawa. E digamos, eu não vou adentrar muito, pessoal. Aqui você vai descrever então quais são as suas causas, certo? E você vai desenvolver ações de melhoria. Então você coloca, por exemplo, vamos colocar que a gente teve uma causa de falta de leads, então em medida. Falta de leads, né? Esse foi a causa. Uma das causas. Por que falta de leads? Você faz mais ou menos uns cinco porquês dentro do Chical. Por que falta de leads? Problema no sistema, no envio de captação de clientes. Tô dando exemplo, tá, pessoal? Beleza. Enviou aqui, agora sim eu venho para desenvolver ações. Beleza, que ações? Analisar troca de sistema, porque talvez o sistema está dando muito problema. Isso pode ser uma proposta. Quem vai ser o responsável? Que prazo? Foi realizado o andamento? E aí, isso é uma análise crítica. É uma análise crítica com uma proposta de ações de melhoria para que no mês de abril eu tenha aí mais fechamento, mais orçamentos enviados e fechar aí com esses clientes que eu enviei esses orçamentos. Para o vídeo não ficar longo, isso aqui é gerenciar resultados. Isso aqui, de fato, é você pegar o dado, trabalhar o dado, entender, conhecer, saber os porquês e desenvolver ações de melhoria. Isso é gerenciamento, isso é gestão de resultados. Então, se você não conhece o dado que se apresenta numa reunião, me desculpa, você está apenas coletando dados para apresentar numa reunião e não está querendo a melhoria no seu setor, não está querendo a melhoria para a organização. Então você precisa ter esse entendimento de que é gerenciamento. No nosso curso, a gente apresenta da ficha técnica, pessoal. Ficha técnica, conceitos, o que é indicador estratégico, o que é indicado, quais são as dimensões da qualidade. A gente explica para você como fazer uma mensuração bem adequada, uma padronização, como fazer uma análise crítica desse resultado, bem como fazer as ações de melhoria no nosso curso. Nosso curso está com um custo-benefício bem bacana, vou deixar o link dele aqui para que você possa acessar. E é claro, eu espero que você consiga ser o nosso aluno e aí venham muitos outros cursos para que você possa se capacitar e ser um gestor diferencial. Você tem que ter esse diferencial, conhecer o seu dado na hora da sua reunião. Pra você não passar essa vergonha, né? Ser questionado lá e não saber nem o que que é o dado. Então isso é muito importante. E é claro, gostaria de te chamar mais uma vez para que você pudesse se inscrever no nosso canal, compartilhar e com as pessoas que realmente precisam desse conhecimento. Falou, pessoal. Tchau, tchau.